Olá, caros leitores. Para quem não me conhece, meu nome é Marquinhos Somar. Sou jornalista pelo Portal Visão, tá? E como prometido já num vídeo de abertura, que eu ia trazer algumas entrevistas exclusivas para vocês, tá? Tô aqui com o meu parceiro Roger de Souza, tá? Ele é presidente da ANSIP, né? Com o Danton Olivares, que é o vice-presidente da ANSIP, hoje assumindo, né, Danton, a presidência da associação, o Roger se afastando para uma pré-candidatura a vereador. E vem vindo uma ascensão muito bacana, tá? Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal aí. Primeiramente, o Roger de Souza. Fica à vontade, Roger. Olá a todos, internautas, paulinenses, cidadãos de Paulínia, servidores públicos. Para quem não me conhece, meu nome é Roger de Souza, sou presidente da Associação de Servidores Independentes de Paulínia. Tenho feito um trabalho aí já de muitos anos, já 20 anos como servidor público na luta pela categoria. Também paulinense, frequento todos os aparelhos públicos da cidade, sou pai de 4 filhos, 47 anos de Paulínia. Estou hoje me apresentando para vocês e também para a gente falar um pouco com o Danton, né, que é o meu vice-presidente, desse projeto maravilhoso que a categoria tem hoje, né, esse link dessa instituição que a gente montou para a gente poder estar agregando valor ao servidor, trazendo de volta a dignidade, o resgate do que é direito, do que é legal para o servidor e também muitas lutas, né, da categoria e dos cidadãos de Paulínia. Então é isso, pessoal. Meu nome é Roger de Souza, 47 anos, e agora eu estou me lançando pré-candidato a vereador para a gente melhorar ainda mais o projeto da cidade de Paulínia. Se me permite, eu vou fazer um adendo nessa sua apresentação, porque assim, eu acompanho a carreira a história de luta do Roger de Souza como funcionário público, que eu sou há 22 anos, um pouco na Guarda Municipal e o restante na saúde, e acompanho a trajetória desse rapaz. Um tanto quanto antes a gente não tinha tanto contato, mas eu vim acompanhando algumas lutas e os bastidores. E eu vejo que assim, ele colheu algumas vitórias ao longo da carreira, me chamou a atenção. E quando eu acompanhei a trajetória dele, vindo de ônibus e andando arduamente e até às vezes, por vezes, abandonando sua família, dentro de casa, vamos dizer assim, e correndo atrás dos seus interesses e os interesses dos servidores públicos. E foi o que me chamou realmente a atenção e eu falei assim, merece um apoio, já enquanto presidente da ANSIP, como ele era. E depois, posteriormente, eu fui chamado para compor a vice-presidência, que me deixou muito honrado também, né? Eu peguei essa luta posterior, mas hoje já me vejo enganjado nessa luta. Mas voltando à questão dele. Com essa situação dele se candidatar a vereador, juntamente com a presidência da ANSIP, eu tive que abraçar com todo o meu empenho. Por quê? Porque é um cara que veio de uma situação de uma luta de contar moeda para poder sair às ruas. E aí, com essa situação de a gente colocá-lo, ou tentar, ou pretender colocá-lo dentro de uma cadeira da Câmara Municipal de Paulínia, eu vejo que nós vamos colher algumas coisas boas, porque a luta foi árdua quando eles não tinham meios para isso. E hoje, com esses meios, que se porventura vier a ocorrer essa candidatura e ele for eleito, então eu imagino que desse mato aqui, que eu chamo de vai sair bons coelhos, é um cara que eu ponho a minha confiança como servidor. Porque como servidor nós já colhemos alguns frutos dessa situação e como vereador eu tenho certeza também que nós vamos colher maiores frutos ainda. Porque daí ele tem o poder da caneta, o poder da fiscalização, assim como a ANSIP já fiscaliza, o vereador também vai fiscalizar. Então é o conjunto da ANSIP com um vereador que vai formar uma linha de frente muito, muito, muito proveitosa para o servidor público de Paulínia. É o que eu tenho a fazer do meu adendo e o meu apoio a você. Obrigado, Roger. Obrigado pelas considerações. Agora eu gostaria que você, Danton, se apresentasse para o pessoal aí. Fica à vontade, meu querido. Olha, bom, você me conhece, né? Eu sou o Danton Olivares, da Saúde. Trabalho no resgate, trabalho na ambulância sanitária, onde precisa a gente se encaixa.
Mas assim, basicamente eu tenho um olhar muito carinhoso, né, pro funcionalismo de Paulínia. São guerreiros que lutam muito e com apoio ou sem apoio, com suporte ou sem suporte, mas todos lutam. Nós temos uma bagagem muito técnica nas costas e pessoas que nos cobram, né, um jurídico que nos cobra tudo, então a gente tem que andar na linha e fazer o milagre. Mas de qualquer forma eu tenho esse olhar carinhoso realmente pelos meus amigos, pelos meus funcionários, pelos nossos companheiros. E por esse lado e por esse aspecto, por esse olhar carinhoso, é que me abriu os olhos com relação ao movimento dos servidores independentes, que é uma luta que eu peguei para mim, que nem você me perguntou, agora assumindo, né, a presidência, enquanto você estiver afastado. É uma luta que eu já tinha pego para mim no passado, essa luta do movimento do servidor independente, porque nós não podemos ficar na mão de um único ou outro instituição que diz que nos defendam, mas então, beleza, que nos defendam, mas que nós também façamos o nosso papel, que é também nos defender, independente de uma instituição ou outra. Por isso que existe a ANSIP, é por isso que existe o movimento de servidores independentes, é por isso que existe essa união e por isso que a gente se abraça, para que as instituições mesmo se juntem. Uns querem, outros querem, mas vamos nos juntar sim todos por uma causa e até mesmo se juntar com a administração, quem sabe, por exemplo, sim, uma administração que esteja no intuito de nos ajudar. Sim, e os que não estão com esse pensamento todo, o movimento da ANSIP é justamente isso, proteger sempre o funcionário, proteger sempre a nossa categoria. E é isso que eu me proponho, é para isso que eu estou nesse movimento tão bonito que é a gente criar, né, um futuro tranquilo, em paz, sem guerra, mas que todos tenham lugar ao sol e que todos tenham segurança, que todos tenham uma boa qualidade de trabalho. Esse é o meu intuito na ANSIP, como também é o meu intuito como candidato ou pré-candidato, candidato agora já, né? Do Conselho Municipal de Saúde, que também é para zelar pela saúde, zelar pelo funcionalismo, ou seja, as duas coisas são incoluídas, tanto ANSIP como pré-candidato, como vereador. Então é um conjunto que eu vejo muito positivo. Sim, inclusive, o que acontece, né? A ANSIP ela surgiu justamente de um abismo que estava aberto, da falta de representatividade, o servidor estava órfão, né, de uma organização, de uma instituição, de um grupo de pessoas que visse essa questão toda de uma forma mais democrática e mais correta, né? A gente vê várias leis aqui em Paulínia sendo questionadas em relação ao servidor. A gente vem perdendo direitos, já estavam consagrados por causa de leis mal feitas, toda uma questão de um trabalho, né? Agora o que acontece? A gente tem que ficar trabalhando o resgate disso gradualmente, que são problemas, N problemas, infelizmente, muitos problemas, então assim, a gente tem que estar resgatando isso. Então esse movimento surgiu com uma força, né? Hoje nós contamos com muita gente, mais milhares de pessoas aí que são servidores, e surgiu com essa força a gente poder fazer esse resgate gradativo de todos os problemas que envolvem a categoria. Obrigado pelas considerações, obrigado pela apresentação. Sejam muito bem-vindos ao Portal Visão, tá? As portas nossas sempre vai estar abertas para vocês, o trabalho bonito que vocês fazem. Eu queria passar para a primeira pergunta, queria perguntar para o Roger primeiro. Roger, me fala um pouco do projeto que originou a ANSIP, a associação que vocês defendem. Bom, pessoal, é o seguinte, o projeto da ANSIP, ele surgiu justamente da necessidade, né, do servidor ter uma representatividade de maneira diplomática, de maneira verdadeira. Muitas vezes eu falo até para o servidor, você quer ouvir a verdade ou você quer que eu te floreie para te agradar na sua fala o que você quer ouvir. E aí o que acontece? A gente vem com a verdade, né? Muita gente vai lá, pesquisa, busca conhecimento, olha nas leis, vê o que realmente está acontecendo de problema, identifica o problema e tenta solucionar de verdade, porque o que falta hoje em Paulínia é a pessoa, principalmente para os servidores públicos de maneira geral, é a pessoa ter uma política trabalhista, legalista, de maneira firme, né, e verdadeira, porque hoje, para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que estão esperando para aposentar porque não tem um cenário dentro
da questão legal toda do funcionalismo, é adequado, que não traz uma segurança, né? Hoje já temos aposentados que estão sofrendo glosas, tem aposentados que estão correndo o risco de perder o benefício do abono. Então a gente pensa nisso, porque assim, quando a associação surgiu, foi justamente para tampar esse buraco e tentar consertar tudo essas coisas que estão erradas, trazendo uma segurança para o servidor de maneira geral, né? Então o que acontece? Foi se largando, foi se acumulando problemas durante o tempo e as instituições que deveriam estar nos representando falhou em dado momento. Então surgiu a ANSIP de uma forma natural até, com aglomeração de pessoas que estavam descontentes com a forma que o servidor, o funcionário público de Paulínia estava sendo tratado como um todo, né? Então muitas leis caindo, muitos direitos sendo perdidos, a gente está trazendo um resgate da dignidade do servidor. Então foi dessa forma que surgiu a associação. Veio para tampar esse buraco, tentar fazer de uma forma diferente, sem ideologias, sem partidarismo, sem paixões, de maneira responsável, coerente e diplomática a primeiro momento. Tá? Se for necessário, inclusive, a gente, sim, com certeza, entramos na luta de uma forma mais incisiva, né? Mas temos colhido bons frutos, né, Danton? Sem dúvida. Legal, legal. Obrigado, pessoal. Ficou muito bom. Você vê que eles jogam bate-bola, um bate-bola, outro cabeceia. Fica uma beleza. Eles jogam em conjunto. Dá gosto de ver. E tudo em prol do servidor, né, pessoal? Agora vamos lá. Danton, conte um pouco da sua história junto à ANSIP pra gente. A minha história junto com a ANSIP vem de alguma coisa que eu comentei agora há pouco, mas assim, eu acompanhei um pouco da carreira da luta do Roger, né, vendo as coisas que ele criou, galgou e tal, vendo algumas coisas também do município que outras instituições tentaram ou não tentaram ajudar. Não estou aqui para falar desse ou N aqui, de pessoas, mas eu vejo que nós colhemos frutos negativos no passado com algumas tentativas e ajudas que não deram certo. Por essa lacuna, eu vi essa luta do rapaz e vi do Roger, né, que hoje já se intitula como meu amigo, e essa luta dele e essa criação da ANSIP, eu vejo como uma coisa positiva, porque eu, como na qualidade de vice-presidente e agora assumindo a presidência, eu tenho uma postura de um diálogo direto, reto, unirritilíneo com as pessoas que são necessárias para que haja uma resolução para o problema. E essa resolução de problema, ela é apolítica. Ela não pode ter política envolvida, muita política nessa história. Não tem essa questão de subir em caminhão de palanque e sair falando mal, ou chamando a esse prefeito de que pisa em cocô de boi e que fede não sei o que lá. Não é essa a minha política, não é essa. Minha política é uma política reta, uma política olho no olho, vamos sentar e vamos fazer. Até porque eu tenho um histórico em Paulínia, eu tenho uma bagagem, e as pessoas podem falar N coisas de mim em Paulínia, mas menos que eu sou corrupto. E então comigo existe assim: faça o que tem que ser feito, mais ou menos bem feito. Não precisa nem ser glória, mas faça bem feito e olhe pelo servidor. Não tente usar o servidor público como degrau político, ou como uma articulação política, ou como, vamos enganar um pouquinho para conseguir alguma coisa. Não tem isso, não pode ser assim. Tem que ser assim: nós estamos aqui para trabalhar e servir a população de Paulínia. E o Executivo está também para trazer o que é de direito para nós, que é o nosso salário em dia, que são as nossas conquistas, não podem ser perdidas, como há pouco tempo atrás agora. Nós ficamos à mercê de muitas situações aí que a gente correu riscos sérios, perdemos algumas coisas em outras administrações, e é isso que a minha história, junto com a ANSIP, é que eu não quero deixar que aconteça. Eu quero cuidar para que a minha vida seja boa como funcionário público. A vida dele seja boa como funcionário público, e que a vida de um contexto do funcionário público não seja amargada em nome de uma situação política. Porque vem pessoas que nos usam como degrau. Isso não pode acontecer. Sem guerra, sem briga, sem subir em caminhão de palanque, mas sentado olho no olho. Porque a maioria das pessoas que vêm para compor o Executivo de Paulínia são pessoas que a gente conhece de muito tempo. E nós conhecemos a índoles de cada um, e dá para a gente saber sentar e negociar, e saber com quem eles estão negociando também. Que nós da ANSIP, nós temos uma história.
E dentro dessa história, ninguém pode colocar o dedo na nossa cara sobre corrupção, sobre seja lá o que for. A gente tem uma conduta. E essa conduta a gente vai levar para frente. É bem difícil comprar esse pessoal que tem uma qualidade de vida simples. Eu, por exemplo, e esse menino aqui, a gente acha que não precisa de glória, a gente precisa só de reconhecimento. Nosso trabalho é sério e é esse o meu contato, viu, Marquinhos? É esse o meu contato com a CIP. É fechar essa ponta do executivo com o funcionalismo para que não hajam as divisões e escusas, sabe, que ficam mal contadas. Então é isso, é esse fechamento. Legal, legal, legal. Obrigado, viu, gente? Tá gostosa a entrevista, né? Tá gostosa. Vamos matar mais curiosidade, gente? Vamos lá. Roger, conta pra gente qual foi o motivo que você resolveu colocar o seu nome à disposição para pré-candidatura a vereador. Conta aí pra gente um pouquinho. Marquinhos, é o seguinte, o motivo que me colocou, que me levou, né, a me colocar como pré-candidato a vereador, e daqui a pouco candidato, para a corrida aí eleitoral, a fim de que a gente consiga chegar no gabinete da Câmara, na verdade tem vários motivos aí, uma somatória de motivos, na verdade, a gente tem que pensar bem, tem que ter essa responsabilidade, né, de pensar bem, de lançar nosso nome, credibilidade, o trabalho que nós vemos fazendo há 20 anos aí, junto com o servidor, junto enquanto munícipe também, que o modo cresci, nasci, sou paulinense, né, há 47 anos. Então um dos principais motivos foi que quando a gente fez esse movimento dos servidores independentes, né, a gente identificou que havia necessidade da gente ter um representante na Câmara que entendesse o universo do servidor, que sentisse as dores que o servidor sente, que conseguisse mensurar, né, toda essa questão que envolve o servidor público de Paulínia. Que muitas vezes ele é rechaçado, existe preconceito por trás, né? Mas nós sabemos aqui enquanto servidor, cada um de vocês servidores que estão assistindo, sabe o quanto que vocês lutaram para estar onde estão, os concursos que foram prestados, o tempo de trabalho, a dedicação pela população, O estudo antes. o estudo, a instabilidade política nos últimos anos, quanto que o servidor segurou nas costas a cidade de Paulínia, né? Então merece todo o reconhecimento. Agora mesmo na questão da pandemia, né? Todo o pessoal da área da saúde, guerreiros, estão aí nessa linha de frente, numa guerra biológica contra um inimigo que você não consegue enxergar. E aí houve um mover popular, né, de centenas de servidores, tá? Não foi um ou dois, foi centenas de servidores falando para mim também, entenderam essa necessidade e pediram para que eu lançasse o meu nome. Então eu estou me colocando, tá? Então a necessidade, por quê? Porque, gente, uma vez que a gente esteja na Câmara, a gente vai fazer esse link, né, de ter um vereador lá que vai entender toda a dinâmica da coisa e fazer esse link com a associação, fazer esse link com a sociedade paulinense, porque o servidor valorizado, ele fica motivado para fazer cada vez melhor. E é lógico que nós temos que ser cobrados enquanto servidores, porque o próprio nome já diz, né, servidor do munícipe. Então, assim, quanto melhor a qualidade de trabalho nosso, melhor a questão legal de tudo, os direitos nossos garantidos, nosso salário tudo certinho, entendeu? A gente trabalha mais motivado e tem que ser cobrado também para que faça o bom trabalho, tá? Então é isso, esse é o objetivo, o porquê, né? Respaldo, né? Quanto mais exatamente. respaldo tivermos como funcionário, mais a gente Exato. dá um bom serviço para a sociedade. Então o motivo, né? E assim, gente, a credibilidade é uma coisa que você planta e você vem leva um tempo para amadurecer. Então tudo que a gente está colhendo agora foi semente que foi plantada lá atrás, né? Eu tenho agora aqui nosso companheiro Danton, que é um cara muito conhecido, principalmente na área da saúde, paulinense, atende a população diretamente com o trabalho de resgate dele. Então a gente tem esse reconhecimento de uma pessoa igual ele, por exemplo, não só ele, como toda a diretoria da ANSIP, como todos os servidores, centenas de servidores, que entende hoje que o meu nome é um nome de luta. Na verdade não é mais o Roger de Souza pessoa, é o Roger de Souza um projeto, né? Então por tudo isso, né, que a gente tem essa pretensão de estar lançando a pré-candidatura a vereador, para que a gente chegue num objetivo maior, para que a gente possa ter mais voz ainda, mas de maneira, como se diz, responsável, né, diplomática sempre,
entendendo as questões todas que envolvem a população, entendendo as questões que envolvem a cidade, mas também incluindo o servidor público nessas questões todas. Porque assim, gente, independente de eu ser servidor público, eu também sou cidadão, pago meus impostos aqui na cidade, como todos os servidores, e nós utilizamos os aparelhos públicos, né? Nós utilizamos os ônibus, utilizamos as escolas, o hospital, né? E a gente não tem nenhum tipo de problema com isso, né? Então assim, a gente também vive a cidade, né? Mesmo quem é servidor público vive também a cidade. E até tempos atrás foi implantada essa ideia na cabeça de Paulínia, como se a gente fosse separado da cidade, mas a gente não é, todo mundo vive junto. Eu tenho família aqui, filhos, mãe, pai, todo mundo que convive na cidade. Então, o objetivo de eu me lançar para candidato a vereador é para que a gente possa melhorar ainda mais esse trabalho junto ao servidor público, junto à população de Paulínia também, para que seja uma coisa casada, vamos dizer assim, que todo mundo se beneficie. Para a sociedade também, né? Exato, perfeito. Porque assim, o servidor público satisfeito, ele atende bem, a população, por consequência, é bem atendida, então fica todo mundo, como se diz, né, num cenário bem bacana para a cidade de Paulínia, que é o que tem necessidade, né? E assim, gente, só deixar uma mensagem para vocês, cidadãos de Paulínia, o servidor, durante todos esses anos, com essas trocas todas de prefeito que a gente passou, o servidor teve lá firme segurando as pontas. Hoje o servidor está lá segurando as pontas nesse exato momento da pandemia, né? Então assim, tem os professores estão nas suas casas lá, preocupados em mandar material pedagógico para os alunos, assim, todos, a Guarda Municipal está lá empenhando, a Defesa Civil, a Promoção Social, Espaço Municipal, várias secretarias envolvidas aí. Então assim, gente, nós é que mantemos a cidade funcionando. Então nada mais justo de que a gente também seja reconhecido, junto com a população, para a gente fazer um jogo só, um time só, jogando um jogo só. Tá ok? Legal, legal. Obrigado, Roger. Obrigado. Vamos lá, a pergunta vai para você agora, Danton. Como você vê você assumindo a presidência da ANSIP, né, numa época tão crítica como essa? Olha, assumir a responsabilidade quanto à presidência da ANSIP, ela o próprio nome já diz, né, ela é uma responsabilidade. Mas também é uma arma que me deixa muito tranquilo. Me deixa tranquilo num ponto de que essa arma a gente consegue acompanhar os trabalhos do executivo, a gente consegue acompanhar os trabalhos do funcionalismo, e a gente tem um instrumento bastante forte para sentar, para negociar, para ter um diálogo à altura, de nível, de não palanque. Dentro da ANSIP, eu colho muitas informações de servidores. Eu sei da nossa realidade, não só da realidade da saúde, como a realidade da educação, como a realidade da segurança, como a realidade do pessoal do operacional, da básica, né, como você costuma dizer. E uma coisa bonita também da ANSIP, que é trazer uma uniformidade dentro do funcionalismo. De qualquer carreira, de qualquer ponto Função, né? de função, ou de... Bom, mas é a uniformidade, é ser uniforme. São todos com as mesmas vozes, são todos lutando para melhorias para si, são todos lutando para melhoria para o município, lutando para que haja uma harmonia entre a sociedade e o funcionalismo público, o executivo. E então, assim, ao meu ver, o meu ponto vai ser sempre esse, o ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, um ponto de argumentações saudáveis, sempre olho no olho, como eu já falei na entrevista anterior, conversando com o pessoal, entendendo os dois lados da situação, mas nunca deixando de estar brigando sempre, sim, pelo servidor, pela sociedade, pela saúde, pela segurança, sempre sendo enfático nessa questão de não haver desvios de conduta. Ambos temos os nossos lados. O executivo tem um lado deles, tem que ser bem cumprido. Nós, como servidor, né, como operacional, temos que fazer bem feito também. E
a função da ANCIP é que se junte essas duas partes e que falem a mesma língua. Sendo assim, não há guerra, não há briga, não há intriga. Esse é o meu papel, essa é a minha filosofia, esse é o meu estilo de pensar. Estou muito feliz pela confiança. A bagagem técnica da questão toda, quem tem mais é o Roger, pelos anos de luta que ele vem, de sindicato e outras coisas mais e tal, tal, tal. Eu não tenho tanta bagagem técnica, sou super humilde para falar isso. Mas eu tenho uma questão filosófica e política, assim, e uma coisa de mais velha guarda, que é de olhar dentro do olho da pessoa e falar assim, olha, eu te conheço e você tem um voto de confiança nosso, então não nos traia, porque é uma coisa de meio de barba, uma coisa mais antiga. E é isso que é o meu papel. Ele fica mais com a bagagem técnica, que eu estou correndo atrás de prejuízo, estou aprendendo a cada dia, mas a minha função também é de manter essa questão do caráter em alta, de ambas as partes, tanto o nosso caráter como o do executivo. Esse é o meu lema, essa vai ser a minha briga, e é para isso que eu estou assumindo, e espero que consiga desenvolver um bom papel. É o seguinte, o Danton foi escolhido pelo perfil dele, a gente confia no trabalho dele, né? Tem visão, tem conhecimento, está preparado para ser o presidente, com certeza. E também conselheiro da saúde, agora candidato novamente, né? Fez um bom trabalho enquanto conselheiro no último mandato e está se candidatando novamente. Então a gente confia plenamente, a associação toda, a diretoria, na verdade, né? Somos compostos de 16 pessoas. Toda a diretoria confia plenamente no trabalho dele, não só a diretoria, como também o servidor público. Bom, pessoal, bacana, falaram bastante, deixaram bem nítido as coisas, tá? Vamos para as considerações finais dessa entrevista? Vamos ver o que eles têm para falar, né? Primeiramente o Roger, tá? Roger, fala sobre a sua pré-candidatura. Fala o que você anseia com tudo isso. Bom, Marquinhos, eu quero deixar agora como consideração final dessa entrevista, né? A questão da importância e o que me levou, né? Já disse lá atrás, mas assim, para fundamentar a mim e deixar bem claro, né, pessoal, eu estou me colocando o meu nome porque há necessidade de que a gente tenha alguém que nos represente na Câmara, né? E devido a todo o trabalho, toda a construção, toda a moeda social unida em volta desse projeto, né? Que hoje se chama Roger de Souza. Então, estou me colocando à disposição da cidade de Paulínia e dos servidores públicos para que a gente chegue nesse caminho e consiga fazer e construir um legado. A verdade é essa. Eu sempre me preocupei com isso, né? Sempre me preocupei em preservar meu nome, ficar longe do que é errado, porque eu tinha essa preocupação, né? Eu acho assim, o servidor e a população também precisa de um nome do qual as pessoas não consigam atingir com difamações. Então tem essa preocupação, né? Como eu vou explicar para vocês assim, é como se vocês todos fossem meus filhos. E eu teria que estar dando exemplo para o meu filho, um bom pai dando exemplo para o filho. Então quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Então assim, a gente sempre faz algum ato, comete alguma coisa, pensando assim, poxa, o que o meu filho pensaria de mim se eu estivesse fazendo alguma coisa errada? Então nesse sentido, eu venho tentando dar esse bom exemplo, porque é do caráter, né, já meu mesmo, natural. Então eu venho tentando dar um bom exemplo para mim poder ter um nome, né, para que vocês possam deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e dizer o seguinte, olha, poxa, a gente tem uma pessoa ali que a gente pode dormir sossegado, que ele vai estar vendo, ele tem uma observação holística da coisa, ampla, segura, ele não vai ficar fazendo tratativas em paredes fechadas, em benefício próprio. Sempre, as oportunidades que eu tive de estar conversando com autoridades, todo mundo sabe onde que eu estava, falando o que eu estava, e eu estava sempre tratando do que é coletivo, porque eu entendo que naturalmente, gente, a valorização da minha pessoa, ela vem de forma natural, eu plantando essas sementes boas da forma coletiva. Entendeu? O segredo é esse, na verdade. Né? O segredo não é você vir se lançar candidato, querer ser candidato, que é uma outra diferença, né? Porque assim, na verdade, eu entendo que o projeto da vereança é importante, mas mais importante do que isso é você sentir esse clamor popular dessa necessidade. E as pessoas virem falar para você
da necessidade de você estar num patamar diferenciado para você fazer um trabalho melhor ainda do que já fez. Como diz o Danton, né? Ele falou para mim agora aqui, que quando eu andava de ônibus, andava a pé, pegava o tempo, eu deixava de ver meus filhos crescerem para estar correndo atrás, é porque eu, na verdade, eu sou apaixonado pela categoria. Não tem outra palavra, né? Eu tenho essa paixão pela categoria. Quem me conhece de perto sabe, o próprio Marquinhos que está entrevistando a gente sabe disso, do quanto eu só sei falar do servidor, só sei falar, porque é uma família que me acolheu, né? Há 20 anos que eu sou servidor público, e eu já andei em vários locais trabalhando, eu sei da realidade de todos vocês, as dores, as frustrações. Perdemos agora recentemente amigos nossos por Covid, que faleceram infelizmente, entendeu? Então toda essa dor aí, tudo isso a gente acaba vendo numa grande família. Então eu acabei, como se diz, me identificando demais com tudo isso. Então por isso que eu acho importante esse lançamento da pré-candidatura e a candidatura, e rumo à vitória até lá na frente, para a gente conseguir um gabinete, né? E até porque, assim, a vereança, ela vem para... Você já faz um trabalho excelente dentro do funcionalismo público. Você já luta pela categoria, você já luta pela sociedade, porque eu conheço a sua história, não estou falando aqui na frente das câmeras não, já te conheço. Bom, você já luta muito pela categoria, e agora com a vereança, se porventura vier, você vai ter instrumentos técnicos e jurídicos para poder conseguir mais ainda. Então, eu acho que esse seu objetivo só outorga o que você já faz. E lá na frente vai ser um pouco melhor ainda, se Deus quiser. E para terminar, pessoal, isso que é importante, que o Danton disse aqui, né? Você vê o Danton falando, quando eu vejo o Danton falar, é como se eu estivesse vendo centenas de servidores que já conversaram comigo, que estão aí atrás do vídeo, que sabem o que eu estou falando, que já conversaram comigo, que validaram o meu nome, né? Então o que é mais bonito, eu me sinto mais à vontade, é isso, pessoal, é lançar meu nome, só que não eu validando eu mesmo. Porque eu falar bem de mim é fácil, né? Agora, as pessoas validarem, reconhecerem o trabalho que foi feito até agora e assinarem embaixo do projeto. Na verdade, eu não sou mais a pessoa Roger de Souza, eu costumo dizer, né? É o projeto Roger de Souza, que engloba todas essas questões que a gente falou na entrevista aqui, tá? Então, assim, estou na mão da população, estou na mão do servidor público, entreguei meu nome para vocês e espero que a gente obtenha o sucesso nesse projeto em rumo à questão do gabinete como vereador, para a gente fazer realmente uma história. Ok? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E sucesso, né? Se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, Roger. Obrigado, Danton. Olha, Danton, eu preciso fazer uma última pergunta. Faça as considerações finais. Fique à vontade aqui com nossas câmeras. Fale um pouquinho, né, como presidente da associação hoje, já intitulado, e fale também para a gente sobre a sua candidatura para o Conselho de Saúde, que é muito importante também. Bom, eu falo assim, a questão do ANSIP, eu disse agora há pouco, vou ser bem sucinta, mas é isso, é fechar a comunicação entre o servidor e o executivo, é fechar essa comunicação, tendo nós aqui como interlocutores dessa história, e como pessoas que são indissolúveis na questão do que é correto. Então, é realmente esse fechamento. E ouvir o servidor, ouvir o executivo. Tem horas que, por exemplo, um detalhinho bobo que existiu no passado aí, mas foi nos apresentado uma situação de que se nós galgássemos ou quiséssemos uma certa situação, e existia uma quebra da financeira, e o Ministério Público poderia intervir no meio. E nós aceitamos sim, porque nós vimos que era verdade essa situação e foi nos provado por documentos. E então a CIP ela é muito equilibrada, ela não vem de devaneios. E aí nós aceitamos que não era o momento para que fosse colocado em pauta o que a gente queria naquele momento, que seria bom momentaneamente para o servidor, mas a longo prazo nós ficaríamos à mercê até do Ministério Público. Ou seja, esse equilíbrio sempre haverá da nossa parte. E então é isso que eu quero, é esse fechamento entre o servidor e o executivo. Quanto à minha candidatura ao Conselho de Saúde, é assim, é estar perto da informação. Quando eu estou lá,
dentro do Conselho de Saúde, vendo todas as planilhas, vendo todas as apresentações e vendo tudo que onde é gasto o dinheiro, como é gasto, como o material chega, como o material sai, como ele é servido, como ele é levado à população, como o trabalho é levado à população. Tudo isso eu estou aprendendo muito e com bastante humildade. E estou vendo e falo também para a população de modo geral. Vocês podem participar e devem participar, toda a sociedade. Não é só o servidor, não é só quem... toda a sociedade deve sim participar, porque uma saúde, quando ela é bem acompanhada, ela se torna melhor. Não por questões críticas, mas por questões de ideias mesmo, agregar ideias. Eu tenho uma postura dentro do meu trabalho, como conselheiro que já sou, e pretendo galgar de novo essa posição, que é trazer ideias para as pessoas que estão lá hoje, para os secretários, para os coordenadores, para os líderes, para os diretores, para os encarregados. A gente constrói junto uma boa administração, a gente leva ideias, a gente cobra de uma forma educada. Hoje eu tenho uma relação com os diretores que eu trago uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Olha, nós precisamos disso, precisamos daquilo. A minha linha é sempre muito direta com as pessoas. Por isso que as pessoas não me veem fazendo muito burbúrio, muita bagunça, é desnecessário. As minhas linhas são diretas com as pessoas nos quais eu vejo que eu terei algum resultado e que a sociedade vai ter resultado e que meus companheiros de trabalho também terão resultado. É simples, mas é um trabalho de trás das câmeras e muito positivo. Não é de ataque, não é de briga, não é de intriga, mas é um ataque, mas é um trabalho que traz bons resultados. E pode ser melhor. A gente vai trabalhar mais ainda afinco para que melhore mais ainda. E se puder contar com o apoio de vocês, será muito bem-vindo. Sobre a candidatura ao amigo Danton para o Conselho de Saúde, eu declaro aqui meu total apoio. Peço para vocês, servidores da saúde, que podem votar tranquilamente no nosso amigo, que ele realmente representa muito bem todos nós. E no dia 2, no dia 2 de setembro, né, vai ser a votação. Fiquem atentos às redes sociais, que a gente vai estar mandando o dia certinho e tal, mas assim, importante frisar isso, gente. A gente tem que colocar pessoas que estão comprometidas, que têm essa visão global, que tenta fazer um trabalho, né, bem feito, com responsabilidade, saber mais uma vez, né, que está sendo bem representado. Então por isso que eu declaro meu apoio aqui total e restrito ao Danton para o Conselho de Saúde e todas as pessoas que me conhecem, né, do servidor público, que já sabe do meu trabalho, já viu de perto a luta, pode acreditar, pode confiar nele também para conselheiro de saúde. Eu tenho certeza também que vai fazer uma excelente presidência aí na minha falta, né, vamos dizer assim, que eu continuo lutando para o servidor dia e noite, tá? Isso aí não vai mudar nada. Só que eu vou ter que me afastar para me dedicar à pré-candidatura. Eu vou continuar ligando para você dia e noite. Porque... E a gente vai continuar conversando, trabalhando da mesma forma. É uma questão até mais ou menos mais burocrática, né, Dantão? Porque o trabalho nosso continua dia e noite sempre, os dois em conjunto, não só nós, como toda a diretoria. Tá ok? Então, um grande abraço a todos. Vote Danton do SAMU no dia 2/9, tá? A eleição vai ser no hospital, né? Vai ser no hospital. No centro geriátrico e em todos os setores também, só que os outros setores é das 11 às 14 horas da tarde, tá? E no hospital é das 8 da manhã até as 8, não, das 6 da manhã até as 8 da noite. Isso, ok? Grande abraço. Grande abraço a todos e está aqui o nosso pré-candidato a vereador e nós servidores e bem como a sociedade também sabe que vocês vão estar fazendo uma excelente escolha e como é que se fala assim, a bola do jogo está com vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência de nos ouvir aí. Valeu, guerreiro. Um abraço. Gente, primeiramente eu queria agradecer a vocês a oportunidade de poder saber um pouco mais da história de vocês, que é uma história que se converge e que realmente é bonita para ver, né? A defesa do servidor, eu como tenho a mãe servidora, tenho a irmã servidora, eu vejo de perto o sofrimento desse povo, as coisas que eles vêm sofrendo, as dificuldades eu vejo dentro da minha própria casa e eu acho muito bonito o trabalho que vocês vêm fazendo.
Obrigado pela oportunidade do Portal Visão poder estar sabendo um pouco mais e estar levando para os nossos leitores isso. Fiquem com Deus. Gente, obrigado pela atenção, viu? Valeu!